Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer a esse convite dos alunos do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, a esse convite para dialogar um pouquinho sobre figurino. Meu nome é Letícia Pinheiro, eu sou figurinista do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia desde 2013. Eu sou atriz, sou performer, sou formada em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou formada em moda pela Universidade Fevale e sou mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou seguir um roteiro que a Lorena me enviou, porque eu achei que dá para estabelecer um diálogo bem interessante a partir desse roteiro. Então, a primeira pergunta é se existe uma trajetória padrão para começar a construir um figurino. E, ao meu ver, não existe, porque depende muito do processo criativo mesmo, né? E no processo criativo significa que depende se é um espetáculo totalmente contemporâneo, se é um espetáculo, por exemplo, uma tragédia grega, e tudo isso vai influenciar, né, na trajetória, na maneira de construir o figurino. Depende, por exemplo, se existe uma figurinista desde o princípio, ou se o trabalho vai ser construído em conjunto com a figurinista, ou se a figurinista é que vai tomar uma maior frente do processo criativo. Então tudo isso vai influenciar na trajetória, né? Se existe uma construção ou não de personagem, se é uma performance. E aí o segmento da pergunta é por meio dos aspectos psicológicos do personagem ou aspectos físicos. Para mim, esses dois aspectos são muito importantes na criação do figurino, né? E como eu falei, vai depender muito do processo, né? Então, à medida que o ator ele vai reconhecendo ali, por exemplo, se houver um texto dramatúrgico, né? Os atores estão lendo o texto, foram definidos as personagens, e aí o ator vai começar a estudar aquela personagem. Ele vai começar a estudar os aspectos psicológicos da personagem, também essa corporeidade da personagem. E à medida que ele for pesquisando essa personagem, tanto em cena, em improvisação, quanto nas pesquisas dele mesmo, de referências, né? É interessante que o ator vá também pesquisando os elementos materiais que essa personagem utiliza, né? Os acessórios, o contexto histórico que essa personagem está inserida é muito importante para que o ator saiba se, por exemplo, naquela época as mulheres todas de determinada classe social utilizavam a cintura bem marcada. Então isso já faz a pessoa vai levar para experimentar em cena uma saia em que tenha essa característica de marcar bem a cintura, ou de repente a pessoa vai criar uma madame ali dos anos 50, então é interessante que ela tenha um sapato. O sapato eu acho muito importante, é algo que os atores levam assim no final normalmente. Mas que tipo de sapato aquela pessoa utiliza, porque aquilo ali vai auxiliar o ator a construir a corporeidade, né? E isso também vai vai modificar nos aspectos psicológicos ali da construção daquela personagem. Então, para mim é tudo junto. À medida que o ator vai pesquisando, tanto fora de cena, né, na sua pesquisa na internet, em livros, a respeito daquele contexto, daquele imaginário, e vai recolhendo imagens. É legal o ator ter, né, um arquivo em que ele vai botando imagens de referência, e hoje em dia tem Pinterest, que é maravilhoso, que pode pegar imagens de referência tanto para a construção do figurino quanto para a construção imagética mesmo, né, poética da personagem. Então, tanto os aspectos psicológicos quanto os físicos, para mim, são muito importantes nessa elaboração, e é importante que o ator vá se apropriando desse lugar também. Por mais que haja uma figurinista desde o princípio ali, se houver, né, desde o princípio junto, é algo que o ator, ao meu ver, precisa trazer elementos para que a gente trabalhe junto depois. Por exemplo, se a pessoa levou esse sapato para experimentar,
Não quer dizer que esse sapato vai ficar do início ao fim, porque depois a gente vai pensar numa construção, se for um trabalho de equipe, se houver muitas personagens, a gente vai ter que pensar em dar uma unidade para esses figurinos. Mas a pessoa já experimentou, ela já construiu uma corporeidade com aquele elemento, que faz toda a diferença para mim na elaboração do trabalho do ator. O ator que se apropria, né, dos elementos materiais da cena. Qual é o melhor caminho e quais as diferenças entre eles, tanto no processo de criação quanto no resultado final? Então, como eu falei, não existe um melhor caminho, porque vai depender muito do processo criativo. Mas um pouco da forma que eu trabalho. Eu vou, acompanho, converso com o diretor, com os atores, para me inteirar sobre o que é o espetáculo. Acho que isso é meio um processo geral, assim, também, né? Tanto para o ator quanto o encenador, a gente vai... nós vamos trabalhar esse espetáculo, a gente vai trabalhar a partir dessa temática. Então eu vou começar a fazer uma pesquisa, não só de imagens, mas também de sensações, em relação ao figurino, da história do vestuário, que contexto, né, que aquele espetáculo está inserido, fazer uma pesquisa dos elementos materiais, dos tecidos, porque em determinadas épocas, determinada classe social podia utilizar um tipo de tecido, outras não podiam, em relação à cor também, ou se a gente for fazer algo na Grécia, não existia tecido sintético, que nem existe hoje em dia. Então toda essa pesquisa ela é muito importante, né? Que a gente pesquisa esses elementos materiais, né? Que são, isso que eu falei, tecido, aviamento, a paleta de cor. A paleta de cor é muito importante, isso dialoga diretamente com a iluminação e com a cenografia. Se vai haver um tingimento naqueles figurinos ou algum trabalho de superfície, né, que é tipo desgaste, envelhecimento no figurino. E outra coisa que é muito importante é que se é um figurino que vai ser criado desde o princípio, o que significa isso? Que vai haver uma pesquisa de tecidos, e uma criação de croquis para depois haver uma costura das peças, ou se nós vamos trabalhar com peças de roupas já existentes, né? Ou a partir da pesquisa em brechós, ou a partir de roupas mesmo que a gente já tenha, porque para mim essas duas possibilidades nos levam a caminhos bem, bem diferentes. Por exemplo, aqui eu peguei alguns croquis do Mensageiro do Rei e peguei uns tecidos, né? A pesquisa de tecido que eu fiz, alguns pedacinhos que eu ainda tenho aqui guardado. Por exemplo, se eu for criar assim, nessa ideia de croquis, né? Desde o princípio. Como eu começo? Como eu falei, né, o primeiro aspecto é isso, conhecer a temática, ler a dramaturgia, dialogar com o diretor e com os atores sobre esses elementos, sobre as visualidades. E aí eu vou fazer uma pesquisa de materiais para ver o que existe de tecidos. Antes de fazer o croquis, eu gosto de pesquisar os tecidos, porque o tecido ele me dá esse elemento material, né, de como eu vou trabalhar o caimento, a modelagem. Então eu faço uma pesquisa de tecidos. E aí, por exemplo, aqui a gente tem, eu tenho até hoje, eu guardei alguns tecidos, né, e aí coloco o que é linho, né, e aí os tecidos eu já vou vendo o que tem disponível no mercado, inclusive de paletas de cores, né. Tem alguns dos croquis aqui que mostra essa questão das paletas de cores. Tem uma unidade nas cores, né? A gente vai pensar numa elaboração de vários figurinos. Nas cores, na modelagem, né? Na modelagem que é a forma, né? Na silhueta, né? Que é a forma.
Então tudo isso é muito importante. A gente também pode ter uma cartela de aviamentos, de botões, de como fazer desenhos de como vai ser o acabamento da peça. Por exemplo, vai ter uma prega, vai ter um drapeado. Tudo isso é muito importante quando a gente vai elaborar um figurino desde o princípio, né? E aí também tem o processo que a gente pode fazer a partir da construção de figurino a partir de figurino de roupas de brechó. Então o processo também inicial é a mesma coisa, a gente se inteira do que vai ser o espetáculo, faz essa pesquisa, né, primeiro de imagem, se alimenta com essa pesquisa de formas também, porque a gente não precisa fazer só, quando a gente vai fazer uma silhueta, pensar só nessa questão da roupa mesmo. A gente pode, por exemplo, aqui eu tenho essa minha plantinha, essa plantinha é uma forma, ela me traz uma forma, e ela pode, sei lá, é um ombro que eu vou fazer, né? A gente vai pesquisa na arquitetura, pesquisa no design, elementos que nos alimentem para construir esse figurino. E depois da gente fazer essa pesquisa, a gente vai sair então para fazer essa compra em brechó. E aí, como brechó a gente já tem aquela roupa ali feita, né, pronta, como é que a gente faz? A gente vai também interferir naquela peça. A gente vai fazer tingimentos, a gente vai, se a gente quiser, a gente pode envelhecer a peça. E existe várias técnicas que a gente pode trabalhar na superfície da roupa, que vai trazer também uma unidade para todos os figurinos e que vai conversar, que vai dialogar com a proposta estética e com a proposta da visualidade da cena, né? Então, outra questão também é isso, se o processo é um processo colaborativo, que é muito interessante quando é um processo colaborativo, o que significa que os atores também participem, né? Participam. Isso também muda toda a trajetória do trabalho. Se os atores já vão levando desde o princípio esses elementos para experimentar em cena, os acessórios, os objetos, isso vai trazendo material também para a figurinista construir, né? E também o ator pode participar junto dessa elaboração dos figurinos. Às vezes ele não vai participar do desenho e da costura da roupa, mas ele vai lá interferir depois na superfície, no tingimento. Isso tudo faz diferença, ao meu ver, na elaboração, né, do trabalho do ator.